Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e eu tô aqui para ensinar receitas fáceis, práticas e descomplicadas. A receita de hoje é uma super pedida de vocês, bolo de cenoura. Finalmente eu trouxe pro canal, demorei muito, mas tem um porquê que eu demorei para trazer essa receita. Então fica até o final do vídeo que você vai ter uma surpresa e você vai ver a razão por que eu demorei tanto para ensinar bolo de cenoura para vocês. Mas eu garanto que esse bolo vai dar super certo, chega de bolo embatumado de cenoura, eu vou dar todas as dicas para não ficar embatumado, fica muito fofinho e com aquela casquinha crocante que todo mundo adora. Combinado? Primeiro ingrediente tinha que ser a cenoura. E aí é que começa o maior segredo de todos do bolo de cenoura. Geralmente as receitas pedem 2 cenouras médias, vamos supor, que é o que eu vou usar aqui hoje. Mas aí a média pra mim não é a média pra você. E às vezes ela tá um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais fininha, e aí isso interfere muito, porque a cenoura é o líquido da nossa receita. E se a gente muda muito o líquido, o bolo pode ficar embatumado ou pode ficar muito aguado, pode não dar certo, entendeu? Então o que eu fiz? Descasquei 2 cenouras médias e pesei. Aqui eu tenho 230 gramas de cenoura. Ana, mas eu não tenho balanço, eu gosto das suas receitas porque você não dá a medida em xícaras, essas coisas. Então o que eu fiz? Aqui ó, tem uma xícara e eu vou mostrar pra vocês que dão mais ou menos, ó, então você vai lavar a sua cenoura, vai descascar, tirar as pontinhas e vai cortar assim, ó, em rodelas, tá? Então ó, aqui tem uma xícara, tá vendo? De cenouras picadas em rodelas e mais uma, ó. 1,5 vamos colocar, né? Ó, deu quase 2, tá vendo? Então é uma média de 1,5 para 2 xícaras de cenoura picada. Não precisa ser 230 gramas cravado, pode ser até 260 que dá certo. Então entre 220 até 260 dá um bolo fofinho, dá um bolo gostoso. Eu já fiz muito esse bolo para vender, já vendi muito, já fiz para muita gente porque é um bolo favoritaço aí da galera. Então eu sei que dá certo entre 220 e 260. Depois disso, vamos para os ingredientes normais do bolo, tá? De qualquer bolo que a gente faz. Então aqui eu tenho 3 ovos. Vou quebrar um a um e colocar para dentro. A gente vai bater no liquidificador primeiro os líquidos, para a cenoura conseguir dissolver bem, que eu gosto do bolo bem laranjinha, tá? Já deixa pra mim nos comentários, eu quero saber se você prefere bolo de cenoura com cobertura de casquinha crocante ou se você prefere uma cobertura molinha. O de hoje vai ser com aquela cobertura crocante, mas quem sabe se você prefere uma cobertura molinha e eu gravo de novo essa receita, diferente. Então a gente vai colocar 3 ovos, 200 ml de óleo, que são 3/4 de xícara, 200 ml de óleo. Então a gente vai começar com os líquidos e a gente vai bater bem para o liquidificador triturar bem essa cenoura e ele ficar bem laranjinha. A gente começa com esses ingredientes. Agora que minha massa tá bem laranjinha, que minha cenoura tá dissolvida, eu gosto de adicionar o açúcar ainda no liquidificador, que eu acho mais fácil de misturar. Então aqui tem 2 xícaras de açúcar, eu tô usando cristal, mas pode ser o refinado. Esse bolo fica bem docinho, bem de criança, sabe? Que gosta de bolo docinho. Então, se você prefere um bolo um pouquinho menos doce, pode colocar até 1,5 xícara de açúcar. Mas se você diminuir mais do que isso, interfere na fofura da sua massa, interfere no resultado final. Então é 1,5 xícara a 2 xícaras de açúcar, tá? Mas não diminua mais do que isso, senão você não vai ter um bolo de cenoura super, hiper, mega fofinho. Vamos bater de novo. Pronto, tudo muito bem batido. Bate aí na sua casa até você não ver mais pedacinho de cenoura, tá? Para o seu bolo ficar bem laranjinha. E isso também interfere na fofura, porque se a gente deixa uns pedacinhos de cenoura, elas não saíram toda a água ainda delas, então vai interferir no resultado final da massa, tá? Então a gente tem que triturar bem. Agora, o segundo segredo pro seu bolo de cenoura, por que ele sola? Porque a maioria das pessoas bate a farinha de trigo no liquidificador. O bolo de cenoura é um bolo um pouco mais pesado, a massa fica um pouquinho mais consistente. Para você conseguir misturar muito bem a farinha de trigo no liquidificador, você tem que bater muito tempo. E quanto mais a gente bate a farinha de trigo no liquidificador, mais a gente adiciona glúten na massa, e adicionando esse glúten na massa, a gente perde a fofura. Então a farinha de trigo é só para ser incorporada, ela não precisa ser batida. Então a melhor dica que eu posso te dar é: vamos misturar essa farinha de trigo na mão pra gente ter certeza que a gente não vai bater em excesso. Então vou colocar aqui numa tigela todo o meu líquido. E agora a gente vai colocar a farinha de trigo aos poucos. Quer dizer, pode colocar tudo de uma vez, isso não interfere. É só mais fácil de ir mexendo. São 2 xícaras de farinha de trigo e eu gosto de
peneirar. Por que que a gente peneira? Para entrar ainda mais ar na nossa massa e a gente ter certeza que esse bolo vai ficar muito fofinho, que é o resultado final que eu quero. Então eu gosto de fazer todos os passos que a gente pode para deixar um bolo hiper mega fofinho, tá? Ó, vamos peneirar tudo. Ó, vou começar com metade da farinha de trigo para ficar mais fácil. Mistura então metade. Não precisa do fouet, tá? É só mais fácil. Se você quiser misturar com uma espátula, com uma colher, com um garfo, não tem problema. É só porque é mais fácil, a gente dissolve rápido a farinha de trigo quando a gente tem a ferramenta certa, sabe? É muito barato, já falei pra vocês, e vale muito a pena você ter aí na sua casa pra fazer mais fácil as receitas, sabe? Nada como a ferramenta certa, né? E enquanto a gente tá misturando essa farinha de trigo aqui, você já é inscrito no canal? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, que toda semana tem receita nova aqui, é sempre assim, fácil, prática, descomplicada e deliciosa. Eu sempre procuro trazer todos os truques para você não errar aí na sua casa e fazer sempre as melhores receitas. Ó, coloquei metade da farinha. Olha como tá um laranja lindo esse bolo. Vou peneirar o restante agora, já que eu consigo, sem fazer bagunça. Sou a rainha da bagunça, gente, pra quem não me conhece. E aí, nessa última parte, eu já vou colocar o fermento. Aqui tem uma colher cheia, gente, tem que ser uma colher caprichada de fermento em pó. Porque, como eu falei, o bolo de cenoura é um bolo um pouco mais pesado, é um bolo um pouco mais fofinho, mais duro, a massa é mais consistente. Então, a gente precisa de bastante fermento para ter certeza que vai dar certo. Olha só, ó, uma colherona de sopa de fermento em pó, tá? Já vou peneirar junto aqui. Vou misturar muito bem. Olha, a consistência da massa, como é uma massa um pouco mais dura, sabe? Mais firme. É assim mesmo, tá? Tá certíssimo. E é por isso que a gente faz todos esses truques pra sua massa ficar bem fofinha. Vamos agora para nossa forma. A minha forma, ela tem 32 por 22, tá? Essa é a forma que eu gosto de fazer esse bolo. Por quê? Porque eu não gosto de um bolo muito alto, com um pouquinho de casquinha de chocolate em cima. A graça do bolo é a casquinha de chocolate, é a melhor parte, né? Então a gente gosta de um bolo mais fininho, com mais casquinha de chocolate. Não fica muito fininho, mas vocês vão ver o tamanho, né? Se você quiser fazer um bolo mais alto, quiser diminuir um pouquinho a forma, pode. E se quiser fazer essa mesma receita numa forma de furo no meio, pode também, tá? Só lembra que dá um bolo grande, não é um bolo pequenininho, tá bom? Ele dá um bolão. Olha que massa mais maravilhosa. E agora a gente vira na nossa forma, que já está untada. Gente, a minha forma eu sempre unto com desmoldante, porque como eu uso muito aqui em casa, tipo, faço muito bolo, muita receita pra vocês, eu comprei um desmoldante na Amazon mesmo. E eu sempre uso nas minhas receitas, que eu acho prático. Pra quem não faz muita receita em casa, é só untar com manteiga, óleo, margarina e passar uma camada fina de farinha de trigo, tá? Bem simples. Mas unte a sua forma. Mas um recado muito importante é, antes de eu começar a bater esse bolo, a primeira coisa que eu fiz antes de começar o vídeo foi pré-aquecer o meu forno a 180 graus. Então eu liguei o meu forno, que enquanto a gente bate a receita, enquanto você prepara a massa, seu forno chega na temperatura certa. É muito importante seu forno tá quentinho pra hora que esse bolo entrar e ele ficar ainda mais fofinho. Mais uma dica pro seu bolo não dar errado, tá? Então coloquei a minha massa aqui, forno 180 graus, vou levar pra assar por mais ou menos 40 minutos. Tem que fazer o teste do palito. A gente já vai começar a preparar a cobertura, mas a gente só finaliza a cobertura quando o bolo tá pronto, tá? Pra ela ficar crocante, eu vou dar todas as dicas pra vocês já. Então, pessoal, nosso bolo ficou assando por 35 minutos aqui em casa, foi o suficiente. Quando ele ficar douradinho assim, ó, você pega um palito, faz o teste, ó. Se o seu palito sair completamente seco, sem nada, é porque seu bolo tá assado. Se sair uma massinha, é porque falta um pouquinho, você deixa mais 5 minutinhos e faz o teste de novo até o seu palito sair sequinho, tá bom? Se a forma ainda tá quentinha, nosso bolo ainda tá quente, mas eu vou reservar ele ali do lado e a gente vai fazer a cobertura. É importante a gente fazer a cobertura depois que o bolo sair do forno, porque essa cobertura tem que entrar quente no bolo, porque senão ela endurece, fica açucarada, não dá certo. Tem que ser o bolo quente e a cobertura quente, combinado? Então vamos fazer nossa cobertura. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, tô usando açúcar cristal porque eu acho que o resultado é melhor para fazer a casquinha crocante, mas se você não tiver pode ser o refinado, tá? Uma xícara de achocolatado, que não é cacau, é achocolatado. Ana, só tenho cacau em casa, dá certo? Dá, mas aí você vai usar 1,5 xícaras de açúcar para meia xícara de cacau, combinado? Aqui eu tenho uma colher de sopa generosa de manteiga, pode ser margarina, dá certo nessa receita. E aqui eu tenho 6 colheres de sopa de leite ou 50 ml, tá? Ó, é só isso.
Agora a gente vai mexer muito bem isso aqui e é muito rapidinho. A hora que ela começar a borbulhar, a gente conta 1 minuto e já desliga. Bem rápido. No começo parece que não vai dar certo, mas dá. Pessoal, como essa calda é bem molinha, peraí, vou deixar fervendo aqui, ó. Fogo baixo aqui, ó, até começar a borbulhar, tá? Como essa calda é bem molinha, a hora que a gente joga no bolo, eu gosto que ela dá uma entradinha, sabe? Então eu gosto de fazer uns furinhos com o garfo, ó. Não é muito não, sabe? Mas fazer uns furinhos faz com que a calda entre um pouquinho, a hora que a gente corte, fique aquele bolo que tem aquela caldinha dentro, sabe? Ó. Beleza? Só uns furinhos aqui. Olha só, pessoal, nossa calda começou a soltar umas bolinhas na lateralzinha, assim, ó, tá começando as bolinhas, ó, no meio também, já começa a marcar. 1 minuto contado no relógio, 60 segundos, e aí a gente já vira essa calda. Não deixa passar disso, tá? É 1 minutinho mesmo. Gente, por que a gente tem que esperar esse 1 minutinho quando começou a borbulhar? Pra gente ter certeza que todo o açúcar derreteu e que vai ficar durinha a sua calda, sabe? Tem gente que a hora que começou a borbulhar já desliga. Eu prefiro deixar esse 1 minuto pra eu ter certeza que o meu açúcar derreteu e que a casquinha vai ficar bem firme, bem durinha, tá? Olha lá, 1 minuto marcado no relógio, desliga o fogo e já vem correndo com a sua calda aqui no seu bolo, ó. Olha que beleza isso aqui, ó. Olha quanta calda! Espalha bem no seu bolo todo. E agora eu tenho uma notícia ótima e uma nem tanto. A notícia ótima é que o nosso bolo está pronto. A notícia não tão ótima é que a gente tem que esperar essa calda esfriar completamente para ela ficar bem crocante. Então a gente tem que esperar mais ou menos uns 30, 40 minutos. Então eu já volto para vocês ver se é assim, não passa de mágica. Enquanto você deixa o seu joinha, você se inscreve no canal, eu volto com a casquinha crocante pra gente cortar juntos e com a surpresa. E o nosso bolo de cenoura ficou pronto. E agora eu vou explicar pra vocês, mas é um segredo, tá? Só pra vocês. O porquê que eu demorei tanto pra gravar bolo de cenoura. É um segredo, gente. Eu não gosto de bolo de cenoura, é verdade. Mas, como eu falei pra vocês, profissional é profissional e eu já fiz muito bolo de cenoura na minha vida, já vendi muito bolo de cenoura. Então é claro que eu sei fazer um bolo de cenoura decente, fofinho e gostoso e sei te passar todas as dicas. Agora, pra provar esse bolo, porque é vídeo meu, tem que provar, eu chamei 2 profissionais da área